Empresas extraordinárias são feitas por pessoas que sentem. O poder da empatia e do propósito é algo que vai trazer excelentes resultados para você e para a sua empresa. Hoje, nesse podcast, você vai entender como você pode fazer isso, através da nossa convidada muito especial. Seja muito bem-vindo ao podcast Líderes Inabaláveis. Eu sou a Jaqueline Moraes, palestrante e estrategista de inteligência emocional corporativa. E hoje, neste podcast, você vai entender de forma prática, de forma intencional, como você pode utilizar a empatia e o propósito no seu dia a dia e ter excelentes resultados na sua vida. Então, para iniciar, eu gostaria de apresentar a minha convidada muito especial hoje. A minha convidada, para mim, ela é uma líder inabalável. E o que é o líder inabalável? É uma pessoa que olha para o ser humano. Ele olha para o ser humano e ele olha para a estratégia. Quando nós conseguimos fazer esse movimento, e nós estamos já no nosso 4º episódio do podcast, e todos os episódios eu trago líderes que comprovam o quanto isso é importante e o quanto isso dá resultado extraordinário. Então, eu vou apresentar aqui a nossa convidada. A nossa convidada é a Vivian. A Vivian, ela é advogada, especialista em direito de família e sucessões, sócia do escritório Germiniani e Nicolai Advocacia e Consultoria Jurídica. Ela é presidente da Associação Ela é Dela, presidente da Comissão da Mulher Advogada da Subseção de Itapira, idealizadora do CREM, que é o Centro de Referência Especializado da Mulher de Itapira. E também ela é membro do Conselho Municipal da Mulher de Itapira. Vivian, seja muito bem-vinda. Oi, Jaque, boa tarde. Eu gostaria muito de agradecer o convite de vocês para estar participando aqui desse projeto incrível que vocês estão realizando. É uma honra para mim poder estar aqui, poder colaborar e contribuir um pouquinho aí realmente com esse projeto que é muito legal e é maravilhoso. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Vivian. Então, para o pessoal conhecer um pouquinho você, fala um pouco sobre esse trabalho, até que a gente está falando aí sobre empatia, sobre propósito, o seu trabalho na Associação Ela é Dela, no CREM, para o pessoal entender um pouquinho sobre isso. Legal. Então, já que atualmente hoje eu sou presidente, né, da Associação Ela é Dela, fui idealizadora do CREM, que é o Centro de Referência Especializado da Mulher, também estou como presidente da Comissão da Mulher Advogada de Itapira, e um trabalho, assim, na verdade, completa o outro, né? O meu trabalho como advogada completa todos esses outros trabalhos. A associação ela foi criada mesmo com o intuito de unir mulheres para que a gente pudesse fortalecer outras mulheres, buscar espaços de decisões para outras mulheres, acolher outras mulheres, né? Então, a associação ela veio com essa função. E nós já realizamos diversos trabalhos já à frente da associação, ajudando outras mulheres. Temos um grupo aí de acolhimento muito legal. A gente já fez até alguns trabalhos junto com a Harmonize, na época, com você e com a Thaís, que foi o trabalho do Reiki, para buscar até essa elevação espiritual, essa melhora do interno, do interior da mulher, né? Então, a associação ela busca todo esse contexto feminino. A Comissão da Mulher, onde eu atuo como presidente. A gente faz alguns trabalhos também diretamente relacionados ao CREM, que é o Centro de Referência Especializado da Mulher, onde a gente atende mulheres vítimas de violência doméstica. O CREM, na verdade, ele é uma ferramenta da Prefeitura Municipal, feito através da Secretaria de Promoção Social, né? Mas nós atuamos em parceria com esse projeto, para a gente poder atender de uma forma multidisciplinar as mulheres que são vítimas de violência doméstica. Tá. Essas mulheres, a Lei Maria da Penha mesmo diz que elas precisam de um grupo para atendê-las, um grupo multidisciplinar que possa atendê-las em todas as frentes. Então, advogada, psicóloga, educadora social, assistente social, a gente não pode atender essa mulher de forma picada, a gente precisa atender essa mulher num contexto geral. Quando ela chega, ela precisa ser acolhida por um grupo multidisciplinar. Então, nós da Associação Ela é Dela, as advogadas que participam da Associação Ela é Dela e as advogadas da Comissão da Mulher Advogada de Itapira, a gente realiza um trabalho voluntário, onde a gente atende através de plantões para fazer orientações jurídicas para essas mulheres que fazem parte, que são atendidas pelo CREM.
Então, é um trabalho social mesmo que a gente faz, em parceria com a Prefeitura e com a Secretaria de Promoção Social, através da comissão e através da associação. Então, por isso que eu falo que um trabalho linka com o outro, um junto com o outro. O trabalho de advocacia, né, que se estendeu através da associação, através da comissão, já se uniu ao CREM, a gente consegue fazer tudo junto por essas mulheres. Sim. E que trabalho importante que é feito, Sim, Vivian. sim. Porque se nós não olharmos para as mulheres que estão nesse momento de vulnerabilidade, quem vai fazer isso? Exatamente. Né? E você foi a idealizadora desse projeto. E eu gostaria de saber, para você fazer tudo o que você faz hoje na sua vida, quem você precisou se tornar, o que você precisou fazer para chegar neste momento hoje? Olha, eu acho que tudo é questão de... São as experiências, né, que a gente vai vivendo na vida. E acho que a própria vida ela vai te encaminhando para lugares onde você deveria estar, né? Eu, quando comecei a advogar, cheguei em Itapira e imediatamente fui convidada para participar da Comissão da Mulher Advogada. Não como presidente, eu era membro, e já existia um projeto onde as advogadas ali atendiam na delegacia, toda segunda-feira, as mulheres que eram vítimas de violência doméstica. Então, eu cheguei e imediatamente já aceitei esse convite, comecei a participar, e aí aí quando você atua na prática, você consegue assim entender o que é a real necessidade dessas mulheres, né? E então, assim, a minha vida me levou para aquilo ali, e logo quando caí ali e comecei a atender aquelas mulheres, comecei a perceber que só o meu trabalho ali, das outras colegas, naquele momento, para aquela mulher que chegava em situação de vulnerabilidade, em situação de um psicológico muito abalado, só o atendimento jurídico para ela não era suficiente. Né? Toda vez que eu falava para ela, olha, você está dentro de um relacionamento abusivo, você passa por um relacionamento abusivo, você precisa fazer um boletim de ocorrência, você precisa denunciar. Ela falava assim, doutora, não é isso que eu quero, eu não posso colocar o meu marido na cadeia, ele que sustenta a casa, ele é o pai dos meus filhos não vão me perdoar. Eu vim aqui conversar com a senhora para saber o que eu posso fazer, como é que eu posso melhorar esse relacionamento, né? E aí eu falava, não, eu não posso atuar sozinha aqui, eu preciso de uma rede de apoio junto comigo, eu preciso de uma psicóloga. E aí, se você vai estudar a Lei Maria da Penha, você vê que realmente ali ela fala, as mulheres precisam ser acolhidas através de um atendimento multidisciplinar, elas precisam de uma rede de apoio, elas precisam de atuação do poder público dentro de políticas públicas que tragam toda essa função, toda a legislação da Maria da Penha, ela precisa ser aplicada através de políticas públicas. Então, aí você começa a perceber quando você põe na prática, né? Eu falei, não, a gente precisa, então, mudar isso. Eu preciso de mais pessoas comigo para eu atender essa mulher. E aí você vai caminhando, começa a perceber, você vai formando grupos de apoio, você vai conversando com outras mulheres, com outras pessoas de outras áreas que também estudam isso, que atuam com relação a essa ajuda da mulher, né, que é a mulher que está em vulnerabilidade, mas cada um dentro da sua área, e você vai se unindo, formando grupos e pessoas que estão interessadas em ajudar, em participar disso. Então, eu acho que, quando você pergunta para mim como que eu cheguei até aqui, eu acho que foi a vida, que foi me trazendo, as experiências que a gente vai adquirindo, né? Experiências que você passa ao decorrer da sua vida, que você precisou ser forte, que você fala, nossa, eu fui forte, como é que eu posso ajudar outra mulher a ser tão forte quanto eu fui nessa mesma situação, numa situação diferente, de onde eu busquei força, como que eu posso passar isso para o próximo. Então, eu acho que é isso, foi caminhando e vivendo experiências. Sim. E falando um pouquinho sobre essa questão da experiência mesmo que nós temos na vida, como a gente trabalha bastante com essa questão da liderança, a gente trabalha muito sobre pressão. Sim. Então, como que você consegue manter o seu propósito, a sua empatia, mesmo sobre esse cenário que você vive ali do seu lado profissional, de vulnerabilidade, de pressão? Como que você consegue manter esse equilíbrio e continuar com o seu propósito ali? Olha, eu vou te falar que é difícil. Não é fácil a gente lidar, porque são sempre histórias muito pesadas, histórias muito tristes e histórias em que, na maioria das vezes, as mulheres elas demoram para sair daquele relacionamento. Elas estão dentro de um ciclo de violência onde elas demoram para sair dali. E, às vezes, você se sente impotente, se sente incapaz, porque você não é de pronto que você chega ali, estou conversando com ela, estou ajudando ela, e ela simplesmente aceitou minha ajuda e caminhou, né?
Então, a gente precisa ter ali um controle emocional, precisa de uma ajuda, a gente precisa ter os nossos momentos, né, de retirada, para que a gente possa se fortalecer, para que a gente possa continuar nesse caminho. Mas eu acho que essa forma de a gente lidar com o próximo de maneira empática, de maneira humanizada, é algo que é um aprendizado e vem de dentro. Você tem que gostar de fazer isso, De né? pessoas. Tem que gostar de pessoas, tem que estar dentro de você. Não é algo forçado, você não vai conseguir. Sim. Porque ali o dia a dia é algo que exige muito de você. Então é algo que tem que vir de dentro, você tem que gostar. E assim, o pouquinho que você conseguiu ajudar, o pouquinho que você conseguiu absorver daquela mulher, você já é uma recompensa. Sabe que ontem mesmo eu estava lá no escritório e aí eu estava com uma cliente, a hora que eu saí, né, fui abrir a porta, fui falar tchau para ela, passou uma mulher na rua, ela parou, me olhou e falou, nossa, você me atendeu lá no CREM, nossa, doutora, eu queria te agradecer porque foi tão bom, melhorou para mim, eu consegui perceber um monte de coisa, eu estou voltando lá, estou participando das rodas de conversa, está sendo muito bom. Aí isso, assim, ó, às vezes você está desanimada, você fala assim, parece que eu não estou vendo resultado, parece que nada está acontecendo, e de repente você vê uma mulher te falando isso, você fala assim, estou fazendo a minha parte. Sim. Né? Então, isso é muito gratificante. E é isso, né? Esse trabalho que a gente faz com as pessoas, com o ser humano, é algo tão importante. Sim, sim, com certeza. Nós nos sentimos melhor quando nós vemos as pessoas melhores também. Com certeza. Né? Isso é até mais gratificante. Eu acho que quando você está ajudando alguém, acaba sendo, no final, é mais gratificante para você do que para a própria pessoa. Com certeza. Né? Isso é muito bom. E como que você, porque a gente fala bastante sobre a questão emocional aqui, né? Como que você equilibra o seu emocional, sabendo de todas essas histórias? A gente fala bastante dos líderes, né? Porque o líder sabe de muita coisa do colaborador. O pessoal que já veio aqui falou muito sobre isso. Você pega, muitas vezes, a história de vida da pessoa para você. Como que você faz para fazer um pouco essa separação? Ou você não faz essa separação? Como que é? Olha, no começo eu tinha mais dificuldade, eu não fazia muito essa separação, não. Eu ficava, aquilo entrava na minha cabeça, enquanto eu não resolvesse, eu não sossegava, né? Hoje em dia não, com o tempo você vai aprendendo que você tem uma vida, você tem uma família, você tem que também andar para frente e tocar, porque se você não tiver fortalecido interiormente, você não ajuda o outro. De nada adianta, aí você vai ajudar tanto, vai esgotar e não vai conseguir mais. Então, aí chegou uma hora que eu falei, não, eu preciso me fortalecer, eu preciso ter o meu espaço, o meu tempo para eu estar forte para poder continuar meu trabalho. Então, é aquilo que eu falei, são os momentos de retirada, volto para casa com a família, quando eu vejo que o negócio está muito pesado, fico sozinho, gosto de estudar, ler bastante, porque às vezes, aquilo que eu te falei, às vezes você acha que você não conseguiu atingir seu objetivo, peraí, deixa eu ler, deixa eu estudar, deixa eu ver se o caminho é esse. Sim, o caminho é esse, você vai por esse caminho, mas vai ser demorado, vai ser árduo, né? Acredito muito em Deus, gosto muito de praticar, né? Cada um dentro da sua religião, de praticar a religião. Rezo bastante. Eu acho que são os momentos que eu volto para dentro de mim, me desconecto, saio do trabalho e falo agora para minha casa, para minha família, para minha vida, né? Para a vida, para o meu lazer, para depois voltar já estruturada. E eu acho que isso tem que acontecer em todo o ambiente de trabalho, com todas as pessoas, dentro de uma empresa, dentro de um escritório, né? Mesmo se você não lida com algo que seja tão pesado como isso, mas tudo que você vai fazer no dia a dia é cansativo. Só a rotina que a gente tem de acordar todo dia no mesmo horário, sair para trabalhar, voltar, a nossa rotina é cansativa, né? Se a gente não tiver um período para a gente desconectar, o trabalho ele para de ser produtivo. Sim. Né? E as pessoas perdem com isso também. Perde, com certeza. Muitas vezes a gente não percebe isso, né? Você vai indo, você vai entrando na história da pessoa, e quando a pessoa, eu vejo isso muito como terapeuta, quando a pessoa conta a história dela para você, ela não quer que você entre na história dela e na vida dela. Ela quer que você dê uma resolução para ela. Sim. Você entende? Então, é aquela coisa, eu vou visitar para eu entender, perceber como essa pessoa está, para entender o que eu vou trazer para essa pessoa. Mas eu não preciso mergulhar nessa história e ficar ali. Sim. Porque senão eu também não consigo ver uma saída. Exatamente. E solução a gente nunca vai trazer, Sim. né? A gente vai dar os caminhos para que ela melhore, para que ela encontre a solução. Sim. Né? Eu vejo até no escritório,
também, porque, como eu falo, o caminho, a vida foi me levando, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar com essa questão das mulheres, me apaixonei por essa área, acabei me especializando em direito de família e sucessões, que é a área onde mais a gente trabalha com as mulheres vulneráveis, né? E muitas vezes elas chegam no escritório para pedir uma solução. O que eu faço diante disso? Eu falo, não tem solução. A gente vai buscar o melhor caminho. O que, de tudo que você me contou, o que a gente pode tirar de melhor? Sim. Mas a solução, às vezes, ela não existe da forma como a pessoa Como a quer. pessoa quer. Né? É muito isso, né? E como, através de práticas, né, que eu sei o trabalho que você fez, de toda essa parte de conscientização das pessoas que lidavam com essas mulheres. Né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como que você conseguiu passar para essas pessoas que estavam em contato com essas mulheres esse olhar humano? Entendi. Olha, Jaque, é um processo, né? Todo mundo que vai trabalhar com isso precisa entender que as mulheres, elas estão em um processo de vulnerabilidade, estão dentro de um ciclo e que elas precisam ser acolhidas e não julgadas. Então, quando a gente vai começar a estabelecer uma rede para trabalhar junto com essas mulheres, a gente precisa capacitar essa rede. Então, quando surgiu o CREM em Itapira, né, ele surgiu em 2021, com a gestão do atual prefeito, que é meu pai, e idealizei o CREM, falei, olha, o CREM tem que ser assim, tem que funcionar dessa forma. As pessoas que vão trabalhar aqui, como que elas vão trabalhar aqui? Precisamos capacitá-las, né? Então, como que nós vamos fazer isso? E aí tudo foi fruto também de um trabalho voluntário. Aí um exemplo, assim, para que na prática, né, que eu acho que é mais fácil para a gente entender. Por exemplo, lá em Itapira, a Guarda Municipal, ela trabalha muito em consonância ali, em parceria mesmo com o CREM. Quando as mulheres chegam lá para ser atendidas, que foram vítimas de violência doméstica, muitas vezes a gente precisa, ou é a Guarda Municipal que foi fazer o boletim de ocorrência, ou ela vai até a Guarda Municipal para solicitar, para saber como que ela faz uma medida protetiva. Então, a Guarda Municipal, na maioria das vezes, ela é o primeiro contato dessa mulher que sofreu a violência doméstica. Sim. Né? E aí, a gente precisou fazer uma capacitação da guarda toda para explicar como que seria esse atendimento com essa mulher. Porque, às vezes, o que acontece? Uma mulher chama, está lá, sofreu a violência dentro de casa, e aí ela chama para fazer o boletim de ocorrência. O guarda vai lá e faz o boletim de ocorrência. Quando ele faz esse boletim de ocorrência, dá uns 10 dias, essa mulher se viu naquela situação de novo, sem dinheiro, porque na maioria das vezes a mulher depende financeiramente desse marido, se viu numa dificuldade, foi lá e retirou o boletim de ocorrência. Voltou com esse homem, que ela está dentro de um ciclo. Sim. Esse ciclo ele tem 3 fases, que é a fase da tensão, que é onde ela está começando a sofrer aquela violência, ela não entende bem o que é. Tem a fase da agressão, que é a fase quando ela realmente apanha, e aí ela vai tomar uma providência, ela percebe que ela está num relacionamento abusivo. E a fase da lua de mel, quando ela perdoa e volta com esse homem. Só que esse ciclo ele fica rodando, né? Tensão, agressão, lua de mel. Tensão, agressão, lua de mel. Tem mulheres que ficam 30 anos nesse ciclo. Então, essa mulher volta com esse homem e retira esse boletim, retira a medida protetiva. Passa 1 mês, 2 meses, ela chama a guarda de novo, porque aconteceu uma briga, ela chama a guarda, volta lá. E aí a guarda chega a ser chamada 5, 6 vezes para a mesma mulher. E às vezes, e assim, e não julgando, porque às vezes acontece, fala, mas você aqui de novo, eu não vou mais fazer boletim de ocorrência, porque daqui a pouco você vai retirar, por que você me chamou de novo? Então, você precisa capacitar esses profissionais para que eles entendam que essa mulher, ela está num ciclo, que ela vai chamar 10 vezes. E as 10 vezes nós temos que atendê-la como se fosse a primeira vez. Para quê? Porque se eu chegar para ela e falar, olha, eu não vou mais voltar aqui, porque eu já falei 300 vezes com a senhora, já vim aqui 1000 vezes fazer boletim de ocorrência, você vai retirar de novo, para que eu vou voltar aqui? Ela vai se envergonhar. E aí ela nunca mais vai ligar, ela nunca mais vai pedir. E aí a gente vai uma hora perder essa mulher para o feminicídio. Entendeu? Então, a gente fez uma capacitação de todos os guardas para mostrar para ele, fiz também de forma voluntária essa capacitação. Cada dia a gente atendia um grupo, né, de guarda, explicando como que a Lei Maria da Penha funciona, o que é, quais são os requisitos, o que precisa, e a questão desse ciclo e desse acolhimento que a mulher tem, que ela tem que ser atendida como sempre se fosse a primeira vez. Então, eles foram todos... E, assim, é muito interessante quando eles... Até as mulheres, porque as mulheres também não sabem disso.
A gente julga, Nós né? mesmas, mulheres, julgamos. Julgamos. Nossa, é mulher de malandro, acho que ela gosta de apanhar, né? Nós falamos isso. Infelizmente, né? Então, quando eu fui explicando e fui mostrando que fazia parte de um ciclo e que existe uma dificuldade de sair desse ciclo. Por quê? Porque a mulher é mais vulnerável, porque a sociedade ela é estruturalmente machista, porque existe um preconceito da família que não quer que essa mulher divorcie, que ela saia desse relacionamento. Sim. Porque, na maioria das vezes, a mulher não trabalhou, ficou em casa, e esse homem que saiu para trabalhar, então é ele que retém o dinheiro, o poder financeiro nas mãos, e ela depende dele. Porque a mulher tem filho, esse homem sustenta a casa e sustenta o filho. Então, não é assim, ó, vou sair do relacionamento. E aí, até as mulheres e os homens ali, a hora que eles estavam sendo capacitados nesse curso, né, os profissionais da Guarda Municipal, eles foram assim, sabe, se interessando tanto pelo assunto. Se você vê, eles trabalham hoje com amor. Olha. E não só as mulheres, os homens também. Eles trabalham com amor. Olha, e é muito interessante você trazer isso, porque às vezes a gente que trabalha com pessoas, nós cansamos de falar a mesma coisa. Exatamente. E eu quero trazer isso para você que é dono de empresa agora. Quantas vezes você tem que falar com o seu líder, por exemplo, para ele falar com o colaborador? Já falei, não deu certo, eu tenho que falar de novo, eu estou cansado de falar. Quantas vezes isso acontece? A empatia que nós trazemos aqui é essa empatia de olhar, tá, mas por que essa pessoa não está conseguindo fazer isso? Será que ela precisa de mais consciência para fazer isso, igual você trouxe? Exatamente. Será que ela realmente sabe como fazer isso? E olha, eu percebi já que as empresas estão buscando muito isso. Olha. Eu acho que eles perceberam essa questão da empatia, de você capacitar os seus funcionários, não só com relação à questão da função dele ali, mas também dar um suporte emocional ali para eles. Eu já fiz palestras em algumas empresas falando sobre a violência doméstica, como que funciona. A última que eu fiz agora foi aqui em Campinas. Fiz ali na Samsung, né? E foi muito interessante. Você precisa ver como eles assim foram atenciosos e como eles gostaram daquilo. E assim, nós mulheres, nós estamos avançando, né? A gente ainda não chegou lá no topo dos nossos direitos, ainda temos muito a buscar, mas nós estamos assumindo espaços aí de protagonismo, né? E existem muitas mulheres trabalhando hoje, principalmente em empresas. E nós temos uma forma diferente de lidar com as situações. Somos mais empáticas, temos um olhar melhor, temos uma visão nessa questão de acolher melhor as pessoas, né? E aí, quando eu fui dar essa palestra lá, foi muito interessante as mulheres vindo conversar depois, tirando dúvida. E o responsável pelo setor, né, agradecendo depois pela palestra, porque eles conseguiram enxergar que quando eles têm uma mulher orientada e uma mulher com um suporte emocional para trabalhar, eles têm uma produtividade muito maior. Com certeza. Porque a mulher hoje, que sofre violência doméstica, que está em casa dentro de um relacionamento abusivo, você pode ter certeza que a hora que ela chega na empresa, ela tem uma produtividade menor. Ela não consegue se relacionar da melhor forma, nem com seus companheiros e nem com o cliente ali, entendeu? E você consegue perceber. Essa mulher, ela começa a chegar mais triste, ela começa a chegar mais fechada, ela começa a chegar, ela não quer mais conversar, ela quer ficar isolada, não gosta de ficar conversando com as pessoas, prefere fazer o trabalho dela isolado, terminar e ir embora. Já não se arruma mais tanto para ir trabalhar, chega mais desleixada no trabalho. Então, tudo isso são coisas que um chefe, que é líder, se ele começa a perceber, ele pode resgatar aquela mulher. Ele não pode chegar e falar assim, olha, eu vou mandar ela embora porque ela não está mais cumprindo. Mas por que ela não está mais cumprindo? Porque não adianta ele não tentar resgatar, ele vai trazer outra. Outra pode estar passando por uma mesma situação, pode ser até pior. Então, você pode resgatar essa mulher e trazer uma excelente funcionária ali junto de você. E aí você pode ter certeza que ela vai virar uma companheira e uma mulher ali que vai levar para frente o seu negócio. Né? Por quê? Porque ela vai estar psicologicamente assessorada, emocionalmente assessorada, né? Então isso é muito importante. Então você trazer essas palestras para dentro da empresa, trazer para o mundo corporativo, porque a gente pensa que no mundo corporativo ali a gente não tem que lidar com isso. Sim.
Isso a gente lida lá fora. Isso é coisa para casa, é para o poder público, é para o psicólogo, para o psiquiatra. E não é. Né? Muitas vezes o líder que tem esse olhar, ele faz a empresa dele crescer com muito mais facilidade. Sim. E é até isso que nós trazemos nesse podcast. Esse olhar de ver que nós precisamos fazer esse movimento. Porque você trabalha com pessoas, as pessoas sentem. Né? Olha, eu percebo muito lá, tanto no CREM quanto na associação, no escritório, o que eu mais percebo, quando elas chegam abaladas para falar de um relacionamento que ela está sofrendo, um relacionamento abusivo, a primeira coisa que elas falam, doutor, eu não estou conseguindo trabalhar. Olha. Doutor, eu precisei pedir um atestado de tantos dias. Doutor, eu não estou conseguindo mais trabalhar, não sei o que eu vou fazer. Afeta diretamente no trabalho. Porque ela perde o foco. Entendeu? Como que você vai? A cabeça a mil. A cabeça a mil. Então, como que você vai dar um suporte para essa mulher? Né? E aí vem a rede de apoio, vem a própria empresa trazendo uma rede de apoio para o funcionário. Para manter aquele funcionário. Nada melhor do que você ter um funcionário que ele é fidelizado ali dentro da empresa. Né? E a melhor forma de fidelizar é essa. Você, além de você ter a empatia e tratá-lo bem, é você também dar esse suporte, né, emocional. Imagina a gratidão que a pessoa vai ter pela empresa, por você, Exatamente. por ter ajudado ela neste momento. Porque muitas mulheres não sabem o que fazer. Elas não têm nem cabeça para saber o que elas vão procurar, como que vai fazer esse movimento. Então, se você está bem, você consegue ter essa percepção, observar o seu colaborador e fazer esse movimento por ele, isso salva uma vida. Salva. Né, Vivian? E, assim, nas palestras que eu já fiz em Itapira, em algumas empresas fora de Itapira, a gente ensina o caminho. É o que você falou, porque às vezes ela está lá perdida, onde eu vou? Quem vai me ajudar? Sim. Vai na psicóloga? Vai, mas só a psicóloga não vai adiantar. Vou na advogada? Vou, mas só a advogada não vai adiantar. Então, você consegue ensinar o caminho para essa mulher. E quando você tem na sua cidade, ou até dentro da sua empresa, uma rede de apoio e um grupo multidisciplinar que possa te atender e te acolher, aí você, aos pouquinhos, você vai trazendo essa mulher de volta à vida. Né? Sim. À vida. E o que você pode trazer para os líderes que acham que a empatia é algo passado, que eles não podem fazer isso, que eles vão perder a autoridade? Eu penso assim, que a gente vem de uma sociedade aí onde o poder, a firmeza, a autoridade sempre foi algo que foi levado como primordial, em um negócio de sucesso. Sim. Né? Mas não se falava muito na questão emocional, na questão da empatia. Hoje, com a questão da rede social, onde as pessoas têm mais coragem de se manifestar, têm mais coragem de falar, né? A gente começa a perceber que não é assim. E eu penso que firmeza, poder, autoridade, eles andam necessariamente juntos com a empatia. O líder que, além de ele ter uma autoridade, ele é empático, ele tem uma maior produtividade, ele tem melhores pessoas em volta dele, melhores funcionários com ele. Sim. Eu penso dessa forma, né? Eu acho que toda vez, falando assim na minha área, na questão do escritório, na questão da associação, quando eu busco mulheres, eu busco mulheres para a minha associação, lógico que eu vou ajudá-las, né? Mas que elas também podem me ajudar. Eu não preciso estar num patamar, eu posso ter uma autoridade numa empresa sobre os meus funcionários, mas eu sou uma pessoa real que também tenho problemas. Né? E por que não ser empático com uma pessoa que pode estar passando por um problema pior ou igual ao meu? Né? Do mesmo jeito que eu tenho dificuldade de resolver, ela também tem. Então, o líder que tem a empatia, ele tem muito mais a ganhar. E o próprio funcionário, ele passa a ter mais confiança. Ele passa a ter além de que você falou da gratidão, que é muito importante, mas além da gratidão, eu acho que é a questão da confiança, a questão de saber que pode contar, de estar ali, e ele vai retribuir isso. Como? Com um bom trabalho. Um bom trabalho, com certeza. Né? Então, eu acho que hoje assim, é inevitável. Poder, liderança andam juntos com empatia. O líder que não é empático, ele afasta os seus funcionários, ele afasta, né, os empregadores da empresa, eles deixam de fazer um bom trabalho.
Então, eu acho que é o caminho mesmo, é a empatia, é humanizar a forma como você fala com as pessoas. E até mesmo os clientes percebem. Exatamente, até os clientes. Às vezes a gente vai em empresa assim, que é atendimento ao público, você percebe a diferença dos colaboradores através do líder que está guiando ali. Exatamente. Quando você entra numa loja, às vezes você nem vai comprar nada. Às vezes você compra porque aquela pessoa te tratou de uma forma tão educada e fala, não, ela merece, hoje eu vou comprar. Que essa mulher me tratou de uma forma... Então, só que isso não vem ali dela. Ela vem da estrutura que está por trás dela dentro da empresa, né? O que tá porque uma mulher que está sendo maltratada ali, que não está tendo um suporte ali, ela também não vai atender bem o cliente ali no balcão. Não. Né? E mesmo se ela entre com essa motivação de ir lá e fazer ela seja assim, já tem estudos que mostram que o ambiente modifica o seu comportamento. Contamina, né? Então, ela vai ficar por pouco tempo desse jeito. Se ela já for assim, você vai perder uma excelente pessoa porque você não tratou ela bem da forma que tem que ser tratada. Exatamente, né? Concordo. E o tratar é bem naquela coisa de, tratar muito, essa pessoa quer fazer tudo o que ela quer. Não, é um mínimo de tratar um ser humano. Sim. Não é? E você sabe que quando a gente foi fazer a gente participou de vários eventos assim na cidade com a associação, ela é dela, né? E aí eu estou me lembrando, porque eu estou vendo você aqui, não tem como a gente não lembrar, Sim. né? E aí, em um dos eventos, a gente falou, o que nós vamos levar? O que a associação vai levar, né? Aí eu falei, gente, eu não queria chegar lá com a associação e levar panfletinho, e fazer palestrinhas e falando, olha, a mulher hoje, ela ocupa tanto lugar no mercado de trabalho, os direitos dela são esses, toma panfletinho. Eu não queria uma coisa maçante, eu queria algo que fosse diferente. Legal. Aí foi quando surgiu a ideia do Reiki. De a gente fazer a parceria, né? Associação, Sim. Harmonize, para a gente levar o Reiki. Por quê? Qual era a ideia? A gente não está aqui só para falar dos nossos direitos e qual é a nossa luta, qual é a nossa briga. A gente também está aqui para falar, precisamos estar emocionalmente fortalecidas. O que é estar emocionalmente fortalecida? O que eu preciso? Né? E quando a gente levou o Reiki, a gente levou, acho que em uns 3 eventos, né? Uns 3 eventos, Jaque. E foi assim um sucesso, porque a mulherada ficou... muitas não conheciam. Quem conheceu e teve o primeiro contato com aquilo, a hora que fez o Reiki, saiu daquilo... Né, e muitas mulheres dali começaram a participar, foram atrás. Foi assim, abriu a porta para muitas mulheres irem em busca da cura emocional. E aí ali eu falei, a gente atingiu o nosso objetivo, era isso que eu queria que elas se curassem primeiro, né, antes de falar assim, o direito que eu tenho é esse, né, eu posso pedir uma medida protetiva, eu quero trabalhar em tal cargo e eu tenho o direito de ganhar o mesmo valor que um homem ganha nesse cargo, eu tenho direito a uma pensão alimentícia, antes dela saber ir em busca de todos os direitos que ela tem, eu quero que ela se cure. E aí foi isso que eu acho que a gente conseguiu trazer ali, né, com o Reiki. Elas descobriram que existia uma força interior ali dentro delas que podia ser curada, que podia ser observada, né, podia ser tocada ali. Então, eu acho que é isso, a gente tem que começar por aí. Por aí. Você sabe que eu falo muito por mim isso também. Há 10 anos atrás, quando eu tinha muita ansiedade de síndrome do pânico. E eu não sabia que eu tinha isso, porque há 10 anos atrás não se falava muito sobre isso. E na época eu não tinha conhecido o Reiki, eu conheci o yoga. E na minha primeira aula de yoga eu senti paz e equilíbrio. E aí eu entendi que o que eu sentia não era, vamos falar assim, normal. Eu não precisava viver daquele jeito. Então, para essas mulheres, muitas vezes, e até para você que está ouvindo aí, pode ser isso. A gente acostuma tanto a ficar na correria, a não se sentir bem com as coisas, a estar sempre nervoso e ansioso. E quando chega algo assim, um processo terapêutico que vai ajudar você a se sentir melhor, você fala, peraí, a vida pode ser diferente. Sim, exatamente. E isso abre o mundo para você ver as coisas de outra forma. Para a gente entender que a gente não precisa viver sofrendo. Nós conseguimos ter equilíbrio. Exatamente. Só que a gente precisa buscar. Buscar, né? Exatamente. E os donos de empresa, líderes, precisam fornecer isso para as pessoas. Porque as pessoas não vão procurar. Até eles mesmos precisam para eles, né? Porque como eles vão liderar, se eles não tiverem estruturalmente uma estrutura psíquica ali boa e em paz, em tranquilidade, né? Sim. E o mundo hoje em dia ele trouxe a gente para uma
Hoje em dia a gente acorda, quando você vê já está na hora de dormir, você não fez tudo que você tinha que fazer, a correria do dia a dia deixou todo mundo adoecido. Né? Nós estamos todos adoecidos, todos com ansiedade, todos precisando tratar. Então, eu acho que não só funcionários, como líderes, como pessoas, todos nós temos que buscar, né, a nossa cura interior aí, através da empatia, da humanização, com o próximo, né? Para que a gente possa melhorar cada vez mais como pessoa, como cidadão. Com certeza. E falando um pouquinho sobre propósito, Vivian, o que traz para você essa motivação do seu propósito, tanto lá no escritório de advocacia, quanto no Ela é Delas, em tudo que você faz? O que traz essa motivação para você continuar? Olha, eu acho que, assim, primeiramente eu gosto, eu amo o que eu faço. Né? Eu acho que a primeira coisa a gente precisa amar o que a gente faz para ter algum resultado. E eu penso assim que eu tenho 2 filhas em casa, eu vejo como é ser mulher, eu sei da dificuldade. Né? Eles falam, falar sobre direito das mulheres já virou uma coisa clichê, uma coisa chata. Eu costumo, quando eu vou começar minhas palestras, eu sempre falo assim, homens, não vim aqui brigar com vocês. Eu não sou aquela feminista contemporânea que sai brigando com os homens, porque a ideia não é que a gente seja melhor do que eles. Né? A ideia é que a gente ande juntos, de lado a lado, mão dadas, direitos iguais. Né? Então, e eu vejo que é difícil, a gente tem uma dificuldade maior de ser ouvida, nós somos constantemente interrompidas quando estamos falando em algum espaço, né, de poder ali, em algum espaço de protagonismo ali que a gente vai falar e vai exercer nossa ideia, ali, nosso direito, a gente acaba sendo interrompida. Nós ainda somos um número muito menor no Congresso, por exemplo, né, nas câmaras municipais, mulheres hoje como os líderes, como prefeita, por exemplo. Presidente, nós tivemos uma mulher só até hoje. Então, assim, se você for olhar no contexto geral, a gente falando, fala direito das mulheres de novo, já está maçante isso. Mas se você olhar num contexto geral, a gente ainda tem muito o que buscar. Então, além de eu amar o que eu faço, eu venho com essa força interior para poder falar assim, eu tenho minhas filhas, né, eu vou ter netas, e eu quero que seja um mundo melhor, um mundo diferente, para que as mulheres sejam melhores tratadas. Né? O que eu tenho em casa hoje, o que eu tenho na minha família, eu quero que todas tenham, né? Não só a mim. Então, enfim, eu acho que esse é o propósito, né? A força de lutar em busca de melhorar cada vez mais. E o propósito ele fica muito para o que eu vou fazer para o outro. Às vezes a pessoa coloca um propósito, mas somente para a vida dela. Então, ela passa por cima de muita gente quando ela faz isso. Então, na verdade, o propósito é lógico, eu estou me ajudando durante esse processo, só que eu estou também ajudando alguém. Exatamente. Eu estou fazendo um movimento que ninguém mais está fazendo. Esse propósito individual, ele é um propósito vazio. Ele te deixa vazio no final. Sim. Você até conquista. Sim. Mas quando você termina sozinho. E aí você olha para o lado e você fala, tudo que eu conquistei, e agora? Eu vou dividir com quem tudo que eu conquistei? Vou compartilhar com quem tudo que eu conquistei? Né? Então, tem que ser um propósito, além de individual, tem que ser um propósito do olhar ao próximo sempre. Sempre. E, Vivian, que característica que você enxerga nas líderes mulheres? O que você percebe que realmente faz assim, a diferença no mundo? Das mulheres que fazem a diferença? Fazem a diferença, Eu percebo muito essa questão mesmo desse olhar humano, né? Desse olhar humano. A mulher que tem o olhar humano e que ela busca essa questão da igualdade, mas com empatia, com firmeza, sim. Sim, porque a gente mas precisa... com a empatia, com esse olhar humano, com essa questão da humanização, eu acho que ela caminha bem mais do que essa mulher que vem com a agressividade, por exemplo, achando que nós temos que chegar e passar por cima de tudo para chegar concluir nossos objetivos. Eu acho que a mulher que vem com esse propósito acolhedor e olhar ao próximo, não só olhar para outras mulheres, olhar ao próximo mesmo, como homens, mulheres, né? Como todos cidadãos de direitos e deveres, cidadãos iguais.
eu acho que essas mulheres são as que se destacam mais e as que têm maior sucesso aí nessa busca, nessa luta. Sim. A mulher que você vê que é mais agressiva, mais individualista, ela sofre mais julgamento, né? E às vezes não consegue tanto caminhar aí nesse sentido. E é muito isso que você falou anteriormente, né? A mulher, a hora que ela olha, ela não tem ninguém. Porque ela Deixou fez todo mundo todo para mundo embora. trás e fez todo mundo embora. Fez todo mundo Exatamente. embora. E a gente que tem esse perfil de ir lá e fazer, nós temos que segurar um pouco muitas vezes, porque a gente faz muito. Né? Agora, uma coisa que eu acho muito importante também, para quem gosta de fazer, para quem gosta de ter, tem essa coisa do trabalho social, da empatia, é sempre fazer sem esperar nada em troca. Sim. Porque a partir do momento que você espera algo em troca, você vai se frustrar, você vai se decepcionar e você vai parar no meio do caminho. Então, é fazer pelo simples fato de fazer, por amor, por amar. Sim. Para poder dar continuidade. Esperou algo em troca, não dá certo. Não dá certo. Né? E qual foi o momento mais marcante de empatia mesmo que você identificou, que mudou para você? A sua vida, a forma de você olhar as pessoas. Teve um momento que você falou, nossa, como a empatia realmente transforma? Olha, eu já passei por algumas situações difíceis, né, na minha vida. Já fiquei viúva com 30 anos. Olha. E eu lembro que quando isso aconteceu, fui muito acolhida pela minha família. Uhum. Acho que talvez de uma forma assim que eu nem esperava, sabe? Que foi um acolhimento assim maravilhoso. E das pessoas também, de estarem ali do meu lado. E aí eu tinha que começar tudo do nada, porque eu não morava em Itapira, eu tive que voltar, começar meu trabalho do zero, com pessoas novas, né? Fazer o meu círculo de amizade novamente, voltar para cá. Sim, sim. E aí eu voltei e eu fui muito acolhida pelas pessoas, pelos meus amigos, pelos familiares, enfim. E ali eu percebi que foi esse acolhimento, esse olhar das pessoas que estavam em volta de mim que me trouxeram a vida de volta, né? Eu tinha uma filha com 1 ano e meio, precisava criar essa filha, ia fazer tudo isso sozinha, como uma mãe solo, né? E aí eu tive esse suporte. E aí eu falei, se não fossem essas pessoas, o que seria de mim hoje? Nada. Então, aí eu percebi que nós precisamos dos outros. Nós temos que estar sempre em contato com pessoas, ajudando ao próximo, porque o próximo precisa da gente, a gente precisa do próximo. Né? E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu acho que daí a vida foi me levando, como eu te falei, para trabalhar com isso. E aí eu já tinha, essa empatia foi nascendo em mim, foi crescendo em mim cada vez mais de lidar com essas mulheres. Acho que por conta de tudo que eu tinha passado, né? Eu me vi sozinha num momento. E eu vejo, lógico que em situações diferentes, essas mulheres que eu atendo, elas se veem sozinhas. Né? Uma porque é viúva, a outra porque se divorciou, a outra porque o companheiro foi embora e traiu, né? A outra porque não deu certo o relacionamento por N motivos. Enfim, elas se veem sozinhas da mesma forma como eu me vi. Então, eu acho que foi esse momento assim que eu estava no fundo do poço e que eu vi que eu só saí porque eu tive família e amigos que me acolheram, foi o momento que eu vi e falei assim, eu preciso fazer isso para o próximo também. Senão, eu não sairia daqui. Sim. Né? Que importante essa história, né? Eu falo que a vida vai construindo a gente e nós escolhemos se isso vai ser algo positivo, se você vai levar algo com isso ou não. Se você vai ficar ali no papel de vítima, né? Trazendo todo esse processo para você ou fazer algo com isso que aconteceu com você. Exatamente. Né? E aí a gente pode escolher. E aí entra o propósito tão bonito que você tem hoje. Né? Que bom, obrigada. E eu gostaria que você pudesse deixar uma mensagem para as mulheres aqui. Primeiro para as mulheres líderes e depois para as mulheres de uma forma geral, que não acreditam no seu próprio poder. Tá. O que você pode trazer? Difícil. Olha, eu acho que para as mulheres líderes... Primeiramente, para as mulheres líderes, eu acho que a gente tem que buscar sempre ser real. Nós temos que ser nós mesmas. Isso. Né? Eu acho que a gente não precisa... eu sou líder, então eu estou num patamar e eu não posso me aproximar tanto. Não. A mulher que é líder é uma mulher real. Né? Então, ela tem que ter... É aquilo que eu falei, ela tem que ter a firmeza, só que junto ela tem que ter a empatia e junto ela tem que ser real. A hora que ela vai lidar com aquela outra mulher, ela fala, você tem esse problema? Eu também tenho.
você passou, eu também passo. Olha, eu saí desse problema assim, posso te ajudar com um conselho assim, né? Então, eu acho que a realidade, a verdade, e eu acho também que a sensibilidade. Então, vamos colocar aí, realidade e sensibilidade. Sempre ser sensível com o que o outro está sentindo, com o que o outro está trazendo ali para você. Quanto mais sensível você for, mais você vai conseguir chegar ali no problema do outro e ajudá-lo de uma melhor forma e conquistar a confiança dessa pessoa, né? Então, eu acho que a realidade e a sensibilidade para as líderes. Ótimo, excelente. E agora, para as mulheres em geral, eu acho que é a confiança, confiar em si, confiar no nosso poder interior, na nossa intuição, né? E saber que nós temos capacidade, nós podemos, nós somos muito inteligentes, né? Nós estamos no lugar exato que a gente teria que estar, e quando não estamos bem, não estamos felizes, temos força sim para sair, temos que procurar pessoas sim para sair, não ter vergonha de falar sobre os nossos problemas, né? Então, eu acho que é autoconfiança, ter autoconfiança, buscar essa autoconfiança a qualquer custo. Seja como for, como que você faz para buscar essa autoconfiança? É isso que você precisa, é autoconfiança. Excelente. Porque nós podemos. Sim, com certeza. E, Vivian, traz um pouquinho para o pessoal que quer conhecer o seu trabalho, na parte do direito, o pessoal entender um pouquinho. Tá. Eu sou advogada, né? Sou formada desde 2004, me formei em Ribeirão, na UNAERP, em Ribeirão Preto. E eu sou especialista em Direito de Família e Sucessões, trabalho no escritório com meu sócio, doutor Juliano, então, Germiniane e Nicolai, advocacia e consultoria jurídica. E também, né, à frente da Associação Ela é Dela, participando na parceria com o CREM, também participando do Conselho Municipal da Mulher, faço esse trabalho social voltado para a mulher, né, atendendo também no CREM de forma voluntária com outras advogadas, fazendo apenas a orientação jurídica. Lá a gente não advoga para mulher nenhuma, a gente só faz a orientação jurídica, mostra para ela os caminhos que ela tem para seguir, né? Se ela estiver sofrendo algum tipo de violência, se ela estiver precisando de orientações para o divórcio, mas isso é lá dentro do CREM. Então, isso são orientações jurídicas voluntárias. Então, esse é meu trabalho pela associação e pela Comissão da Mulher Advogada, né? E eu trabalho no escritório também como advogada especialista em Direito de Família e Sucessões. Ótimo. Então, nós vamos colocar aqui o telefone para vocês, para quem quiser entrar em contato, saber um pouquinho mais, tanto do escritório, quanto desse projeto do CREM também, né? Esse projeto, vocês podem entrar em contato. É que em cada cidade acho que tem um, né, Vivian? Esse que a gente está falando é de Itapira. Esse é um projeto que é de Itapira, que foi um centro que a gente montou lá. Algumas cidades da região já foram lá para conhecer, em busca de modelo. Nós, quando implementamos o serviço, também fomos em outras cidades, fomos em São Paulo, em algumas outras cidades, para conhecer. E trouxemos o modelo para Itapira, já recebemos muitas cidades da região também, então quem estiver assistindo não for de Itapira, está convidado a ir lá para conhecer o CREM. E as mulheres de Itapira também, que estiverem sofrendo violência doméstica, procurem o CREM, que lá você vai ser assistida e atendida aí de uma forma multidisciplinar e com uma rede de apoio pronta para acolher vocês. Isso. E até é interessante a gente falar sobre isso, que a gente estava conversando aquele dia, não é somente a violência física. Porque às vezes a mulher espera chegar na violência física. Não. Ela tem que ir antes disso. Né? Você pode falar um pouquinho dessa parte até a mulher entender Essa parte ela é muito importante. Essa parte, quem trouxe mesmo foi a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006. Essa lei é de 2006, então ela é muito recente. E ela trouxe uma divisão no o que é a violência doméstica. Antes, o que é a violência doméstica? Pena de tanto a tanto, violência doméstica. E não falava o que era no Código Penal. Hoje a gente tem violência doméstica, violência psicológica, violência moral, violência sexual, violência patrimonial e violência física. Então, geralmente, antes dessa violência física acontecer, a mulher já está sofrendo todos os outros tipos de violência, que é a psicológica, que é a patrimonial, que é a sexual, mas ela não identifica, porque como ela ainda não apanhou, ela ainda não sabe, ela sente que tem alguma coisa errada, né? Ela está assim, ela está se sentindo humilhada, está se sentindo com uma baixa autoestima, mas ela não entende por quê. Ela não sabe o que é. Até o dia que ela sofre uma violência física, que ela apanha, que ela fala, nossa, eu estou num relacionamento abusivo. Mas ela já estava antes. Muito tempo, às vezes há anos. Né? Há anos. E muito importante saber também que
a violência não é só a violência física que dá direito à mulher a ter a medida protetiva. A mulher hoje que sofre uma violência psicológica e vai denunciar, vai até a delegacia e denuncia, ela tem o direito à medida protetiva. Então, ela não precisa apanhar para ir denunciar. Sim. Isso é muito importante. Olha, é um assunto para um podcast inteiro. A gente fala sobre isso, Vivian. Então, eu quero agradecer muito a sua presença aqui hoje. Tenho certeza que contribuiu muito com as pessoas, tanto nessa parte da empatia, quanto desse conhecimento, quanto das mulheres que estão assistindo a gente hoje. Obrigado, Vivian. Eu que queria agradecer o convite, mais uma vez, Jaque, muito obrigada. Que nem eu te falei, acho que é um assunto que vai para uns 2, 3 podcasts a gente falando, né? Mas, assim, eu estou à disposição, qualquer dúvida, quem quiser entrar em contato para esse assunto. Também, as palestras que eu faço, eu abordo todo esse tema, né? Então, eu fico muito feliz de poder vir aqui, divulgar esse trabalho, né? E é bom também para mostrar para as mulheres, existe um caminho, existe um acolhimento, existem pessoas que estão prontas para acolher vocês e para receber e compartilhar com vocês aí sobre esses problemas. Muito obrigada. Obrigada, mesmo. que agradeço. Muito obrigada a você que assistiu até agora, então. Espero que você tenha tido um olhar muito melhor sobre essa questão da empatia, do propósito, e que você comece a praticar isso dentro da sua organização e na sua vida pessoal também. Obrigada e até o próximo podcast.